agradecer muito à academia pelo convite para vir fazer essa apresentação, em nome do nosso presidente, Arlindo Silva, que tanto nos impulsiona e nos estimula para a produção acadêmica, e agradecer o interesse pelo tema, um agradecimento também muito especial à minha madrinha, acadêmica, minha confreira querida Ana Luísa, e também a Ana Cristina, que muito me ajudou aqui para a concretização dessa apresentação. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação, eu preparei uma apresentação no PowerPoint. E, presidente, quanto tempo eu vou poder falar? Você pode falar o tempo que você desejar. Ih, nunca mais vamos sair daqui. Nós estamos imaginando que cerca de uns 45 minutos, até 1 hora, para dar oportunidade aos debates, né? Tá bom. Antes de compartilhar a tela, eu queria dizer que esse tema da dependência das rendas petrolíferas é um tema que a gente chama royalties de uma forma generalizada, mas, como eu vou colocar aqui um pouco, temos outras participações governamentais importantes relacionadas com essa exploração. E eu tenho estudado há alguns anos, me dedicado a estudar as finanças públicas do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro, e eu tive o convite das professoras Ângela Penalva e Rosélia Piquet, que são duas professoras importantes que tratam muito do tema regional, para participar de um livro que estava sendo organizado. Esse livro acaba de ser lançado. Esse livro chama-se Rio de Janeiro, Agendas Urbana e Regional na Segunda Década do século XXI. Então, tem um capítulo, uma parte, né, uma seção que trata da questão do financiamento municipal. Então, eu fui desafiada pelas professoras, que são organizadoras do livro, a pensar no tema da questão da importância das rendas petrolíferas para os municípios brasileiros. Então, a hipótese inicial do trabalho era que essas rendas, elas são importantes para os municípios brasileiros, se não para todos, pelo menos para uma boa parte deles. E para esses municípios, elas têm uma importância muito grande. Bem, não por acaso, esses municípios são os municípios do Rio de Janeiro. Então, essa foi a hipótese inicial que originou esse capítulo, para o qual com o qual a gente contribuiu aqui para o livro, que eu escrevi convidei 3 colegas que trabalham comigo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é a Nina Quintanilha, a Ana Maria Furbino e a Fernanda Greco, que também são auditoras de controle, para juntas desenvolvermos essa análise. Então, agora eu vou compartilhar aqui a apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, confreira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Só um minutinho aqui que eu tenho que compartilhar agora. Será que está aparecendo? Ainda não. Ainda não? Nossa, estou com o seu nome. Pronto. Agora foi? Foi, está aparecendo. Tem algumas pessoas tentando entrar, mas precisam de autorização. Ana Cristina? Já entrei. Boa tarde a todos. Bem, posso, então, dar prosseguimento? Vamos solicitar só a questão do som, né? Então, esse é o tema.
da palestra, a dependência das rendas petrolíferas nos municípios do Rio de Janeiro. Então, qual a importância desse tema? Nós começamos, como eu disse, a questão, a seção do livro onde esse trabalho se inseriu, trata do financiamento municipal, reconhecendo que hoje os municípios são os principais responsáveis pela gestão urbana e pelas políticas sociais. Essa atribuição dos municípios ela foi dada pela Constituição, pela legislação infraconstitucional, que torna os municípios entes federativos de grande responsabilidade. A questão da importância de discutir esse tema nesse momento é de que maneira os municípios podem financiar despesas para atender às demandas das suas populações nesse contexto que a gente vive hoje de crise e pandemia. Então, o Estado do Rio de Janeiro, especificamente, já trazendo para a nossa realidade, nós vivenciamos hoje crises múltiplas, fiscal, política, sanitária, a pandemia e financeira. Então, o que a gente tem é um contexto de recessão econômica, com queda de produção e de emprego, queda de receitas próprias transferidas. O Rio de Janeiro aderiu desde 2017 ao regime de recuperação fiscal do governo federal e enfrenta uma pandemia onde nós somos o segundo estado com o maior número de mortos, né? Já mais de 20 mil mortos, já estamos caminhando para 21 mil mortos só no Rio de Janeiro. E os municípios, nesse contexto, se defrontam com essas questões da maior gravidade. Como pagar hospitais, equipes médicas, como pagar escolas e professores, investir no saneamento básico, na infraestrutura, que são investimentos pesados, com receitas municipais em queda, sem uma previsão de retomar a normalidade, por enquanto, né? E com um apoio, tem um apoio federal, estadual, mas que são insuficientes. Até tem um apoio, esse apoio está vindo em prestações, mas ele tem se mostrado insuficiente para tamanho do desafio. Então, são esses temas que a gente vai tentar enfrentar hoje ao discutir a dependência das rendas petrolíferas. Para isso, eu estruturei a minha apresentação em três pontos. O primeiro é falar um pouco sobre as rendas, o que elas são, de que elas dependem, quais são os fatores que influenciam as rendas e como que elas se distribuem. O segundo ponto são os impactos nos territórios, coloquei aqui entre aspas, atingidos, ou seja, aqueles que mais recebem as rendas. E, por fim, quais são os riscos e desafios que estão enfrentados hoje, né, que justificam que estejamos aqui discutindo essa questão. Então, basicamente, a gente vai tratar dessas mudanças na produção, nos critérios de distribuição, questão da judicialização. Bem, então, primeiro, atendendo a essa pergunta... Espera aí, voltar. Fiz uma coisa errada. Era pesquisar essa importância das rendas, elas realmente são mais relevantes para os municípios do Rio de Janeiro do que para os demais. Então, aqui com dados de 2019, que são dados bem recentes, a gente vê que para o Brasil, que é a coluna da direita, aqui eu coloquei os principais grupos de receitas e destaquei em vermelho as compensações financeiras, as receitas da compensação financeira pela exploração de recursos naturais, as rendas petrolíferas. Não sei se está dando para ver, mas a gente, dividindo aqui as receitas orçamentárias, eu coloquei só em termos percentuais, a gente vê que para o conjunto dos municípios brasileiros, enquanto essas receitas representam 2% na média, para os municípios, conjunto dos municípios fluminenses, ela representa 12%. Então, é um peso, uma relevância muito maior para os municípios fluminenses do que para os outros, para os demais, né? Nós temos estados onde essa relevância é mínima, tende a zero. Então, a gente vê aqui também que, apesar disso, no Rio de Janeiro, as receitas tributárias também representam 1/3 dos orçamentos
agregados, enquanto que para o Brasil elas não chegam a 1/4 para o conjunto dos municípios brasileiros. Então, são diferenças relevantes, mas que justificam essa hipótese inicial que tinha sido levantada, se realmente essas rendas são mais relevantes para o Rio de Janeiro do que para o resto do país. Então, já vimos que são relevantes. Agora, qual é a magnitude dessas rendas? Os seus valores também justificam pensarmos e nos debruçarmos sobre o tema? Então, nós fomos buscar esses dados e levantamos que, em 2019, foram distribuídos mais de 126 bilhões de reais em participações governamentais, ou seja, são os valores pagos pelas empresas exploradoras de petróleo e gás natural em todo o país. Foram 126 bilhões. Desse total, 56 bilhões são os valores de royalties e participações especiais, que são as principais participações governamentais que são destinadas aos entes federativos, União, estados e municípios. E 70 bilhões foram de bônus de assinatura de rodadas de leilões promovidos pela ANP para exploração futura. Então, além desse valor ser muito relevante, esses valores são crescentes. Quando nós comparamos em 2007, por exemplo, comparando com os valores de 2007, antes do pré-sal, né, antes das descobertas da exploração maciça do pré-sal, essas receitas de... Aqui está a RPE, que é Royalties e Participações Especiais, elas aumentaram 80% em termos reais, além da inflação, um valor bem expressivo. No entanto, os critérios de rateio, a distribuição dessas rendas, elas contribuem para acentuar desigualdades regionais. Elas aprofundam a desigual capacidade de gasto público entre estados e entre municípios, que é característica do nosso país. Então, coloquei aqui um dado, que é um dado muito impressionante, a receita total por habitante, só considerando o Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, que é o município mais populoso do nosso estado, né, tirando a capital, que tem 1 bilhão, quase 1.100.000 habitantes, maior do que muitas capitais brasileiras, a receita total por habitante, quer dizer, todo o orçamento dividido pelo número de habitantes, não chega a R$1.000, enquanto que em Maricá, que é um município importante hoje, muito beneficiado pelas receitas do petróleo, um município de 160.000 habitantes, nós tivemos uma receita de R$15.000 por habitante. Então, uma diferença muito significativa, e essa desigual capacidade, ela acirra as disputas federativas pelos recursos. Aqui, no início da nossa reunião, estava se falando sobre, né, os confrades estavam comentando sobre essa questão federativa. Realmente, esse recurso ele vem a agravar e gera uma elevada dependência para os entes que recebem. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, esse quadro aqui, essa tabela, ilustra aquela informação de que as receitas de royalties e participações especiais em 2007, comparando 2007 com 2019, esses valores são atualizados, são valores da época, né? São reais correntes, e mostra que a participação, como em 2019, eu destaquei também em vermelho, o estado do Rio de Janeiro e os municípios. A gente vê que a União ficou com 39% do total, os estados, se somar o estado do Rio de Janeiro com os demais estados, dá 34% daqueles 56 bilhões que eu falei, e os municípios ficaram com 20%. No entanto, é possível ver que, juntos, estado e municípios do Rio de Janeiro receberam 36%, quer dizer, mais de 1/3 de tudo que foi distribuído no país em royalties e participações especiais veio para o estado do Rio e os municípios fluminenses. Então, a gente vai ver que a importância dessas rendas, o que elas significaram em termos de orçamento. Para o governo estadual, esses valores representaram, em 2019, 17% da receita.
É a segunda maior receita, só perde para o ICMS, e é um valor bastante expressivo. Para os municípios, somando todos os orçamentos dos 92 municípios, esses valores, as rendas, como a gente viu, representaram 12%, mas com diferenças significativas entre eles, como eu disse. Os critérios de rateio, eles acentuam as desigualdades, e eu vou mostrar isso, pretendo mostrar isso aqui, com diferenças significativas de 66% da receita municipal até zero, né? Municípios que não recebem nada na região centro-sul do estado. Então, esses recursos, eles são fundamentais, sim, mas para as regiões que são confrontantes ou afetadas pelos recursos. Porém, isso nos remete ao o terceiro ponto que eu queria estruturar a minha fala, temos que buscar alternativas, porque existem riscos potenciais e atuais também, né, de quedas das rendas recebidas. Então, aqui eu separei aqui em três, vamos dizer assim, em três momentos, os riscos de curtíssimo prazo, que são de mudanças na distribuição dos recursos. Esse é um risco iminente, que era para ser julgado agora no STF, vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas era tinha um julgamento marcado para o dia 3 de dezembro, foi novamente adiado, já vem sendo adiado desde 2012, quando foi aprovada uma nova regra de distribuição que redistribui esse recurso para o país inteiro. Além disso, no curto prazo, além desse risco de mudanças no marco legal, também temos mudanças associadas à produção, suspensão ou redução da produção, que depende de preços no mercado internacional, mudanças associadas ao pré-sal, que fazem com que os novos investimentos sejam direcionados para novas regiões de exploração, beneficiando, mudando o mapa da distribuição também, beneficiando outros estados e municípios, escândalos de corrupção que afetaram investimentos da Lava Jato, né, que também impactou nos investimentos da Petrobras, questões geopolíticas, de oferta e de demanda, afinal, o petróleo está na base da nossa economia, né, do nosso sistema de produção, de consumo, e ainda a pandemia do coronavírus. Então, todos esses são fatores que afetam as rendas, e no longo prazo nós temos todos os riscos associados às mudanças na matriz energética. Embora seja a longo prazo, eles não podem ser desprezados. Existe uma forte tendência de substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis, toda a discussão dos 3D, da descarbonização, a digitalização, a descentralização associadas às fontes de energia, o esgotamento das reservas também, embora a província petrolífera do pré-sal seja muito, né, nós tenhamos um manancial, jazidas gigantes, mesmo assim elas são finitas. E o encarecimento da produção também em áreas não convencionais, como é o caso do pré-sal, porque águas ultraprofundas exigem uma tecnologia, um investimento muito grande. Então, tudo isso, todos esses pontos aqui representam riscos importantes que não podem ser desprezados. Aqui o mapa do petróleo e gás no Rio de Janeiro, está aqui o mapa do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui mais para baixo, e o que a gente vê aqui essas são as bacias de Campos e Santos. Eu não sei se está dando para ler aí, as bacias de Campos mais para cima, a área mais tradicional de exploração, no pós-sal, que são as regiões que eram tradicionalmente do norte fluminense, tradicionalmente beneficiadas, né, com essa exploração, e agora esse deslocamento mais para o sul, aqui na direção da Bacia de Santos. Embora a Bacia de Campos também tenha exploração no pré-sal, a Bacia de Santos hoje é responsável por 70% da produção de petróleo e gás natural. Então, a produção está concentrada na Bacia de Santos, principalmente. E como é que fica o Rio de Janeiro nisso?
O Rio de Janeiro, esses dados são de dezembro de 2019, né, são os dados atuais, 86% das reservas provadas e 85% das reservas totais de petróleo do Brasil estão no território confrontante com o Rio de Janeiro, no mar continental. 64% das reservas provadas e 68% das reservas totais de gás natural. Então, é muito importante, né? Vejam, 86% do petróleo está no Rio de Janeiro. E, em agosto de 2020, esse é o dado mais recente, o Rio de Janeiro foi responsável por 79% da produção total de petróleo e 64% da produção de gás natural do país. Então, o peso são 80% do petróleo e do gás, e 64% do gás é produzido no Rio de Janeiro hoje. Aqui esse mapa, embora não seja um mapa recente, ele ilustra aqui esses traços, são as linhas ortogonais e paralelas que regem, são os critérios de distribuição de quando o município é confrontante ou não. Então, essa projeção dos limites dos estados e dos municípios por meio dessas linhas ortogonais e paralelas, isso é um critério que foi definido na década de 80, feito os órgãos responsáveis são o IBGE e a ANP, que cuidam, né, dessa distribuição, mas eles então, esse critério é um critério essencialmente geográfico, para definir quais são os estados e municípios que têm direito. É uma regra complexa, a gente aqui não é nem o caso de entrar nesse detalhe por causa do tempo, mas é só para ilustrar por que alguns municípios recebem muito, alguns estados e municípios são aqueles que estão, vamos dizer assim, fazendo de frente para as regiões produtoras, né, os campos produtores. Os fatores mais importantes que influenciam as rendas, então, quais são esses fatores? A gente viu a regra de distribuição, mais ou menos expliquei ali, dos royalties e participações especiais são regidas por esses critérios geográficos. Agora, os fatores de influência na renda, o volume das rendas, de que ele depende? Então, ele depende primeiro da produção, porque é um cálculo que é feito, são percentuais em cima da produção de petróleo e gás, então depende do volume de produção, depende do preço do petróleo no mercado internacional, né? E depende, que como a gente falou, é uma commodity que depende, né, cujos valores dependem de questões geopolíticas importantes, de questões de oferta e demanda mundial. Então, nós dependemos do preço do petróleo no mercado internacional para definir o preço interno de referência que a ANP define utilizando a taxa de câmbio. Então, por aí a gente vê essas três variáveis muito importantes: a produção, o preço do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio como fatores de influência. Aqui, essa tabela aqui mostra, aqui na última coluna, entre 2019 e 2018, a produção cresceu 15%, mas a gente teve uma queda muito grande do preço do petróleo, aqui uma queda média de 9%, não parece tão grande, mas eu vou mostrar um gráfico que mostra como esse preço é variável. E esse aqui é que eu estou tentando contar o tempo aqui para não me alongar demais. E a taxa de câmbio variou, compensando aí positivamente 8%, de certa forma compensando essa queda do preço, né? Esse gráfico da produção, é um gráfico da Pré-Sal Petróleo, que é a empresa responsável pela gestão dos contratos de exploração no pré-sal, e ele mostra, eu acho esse gráfico bem interessante, que ele está mostrando aqui, ó, a linha mais escura em cima é a produção total de petróleo, a evolução da produção de petróleo. A linha azul mais clara, ela mostra a produção, isso aqui começando em janeiro de 2009 até 2020. Ela mostra a produção no pós-sal, que
são os campos maduros da bacia de Campos e de outros, né, de outras bacias, mas principalmente da bacia de Campos. E essa linha verde mais clara, que está aqui claramente ascendente, é a produção no pré-sal. Então, a gente vê aqui que, desde 2017, a produção no pré-sal ela já ultrapassou a produção no pós-sal, então, principalmente na bacia de Santos, né? E aqui embaixo também, essa linha que começa a aparecer aqui em cor de laranja é a exploração da seção onerosa e excedente do pré-sal. Não temos muito tempo para entrar nisso, mas mostra, então, essa também tem a ver com o pré-sal. Nos últimos 60 meses, a produção média do pré-sal ela cresceu 156%. Então, a gente vê que aquele primeiro fator de influência, voltando aqui, que é da produção, a gente vê que a produção cresce. Então, isso seria positivo, né? Significa mais rendas petrolíferas, essa exploração. Detalhando, essa produção é nacional. Esse gráfico aqui, eu peguei também os dados ontem, até os dados mais recentes que a gente tem da ANP, que são os dados de produção de agosto, a gente vê em vermelho, aqui é a comparação Rio de Janeiro, Espírito Santo, em amarelo, e em preto, São Paulo, que são os 3 principais estados produtores hoje de petróleo e gás. Como vocês podem ver, em vermelho, a produção no Rio ela não para de crescer, ela continua crescendo. Aqui em 2020 está até agosto, mas pode-se ver que essa tendência permanece. Em amarelo, o Espírito Santo ele veio crescendo muito, mas agora ele está perdendo, vamos dizer assim, terreno em comparação com São Paulo, que começou a crescer a uma velocidade maior, por conta daquele mapa lá, lembrando, da exploração na Bacia de Santos, que pega os municípios do litoral de São Paulo, principalmente Ilhabela. No entanto, olhando com detalhe esse dado mais atual, de agosto de 2020, comparando o janeiro-agosto de 2019 com 2020, então, até hoje, né, de janeiro a agosto, a gente vê que a produção no Rio de Janeiro, esse ano, ela aumentou mais do que a do Brasil. A produção de petróleo aumentou 20% e a de gás 26%, enquanto que no Brasil como um todo aumentou 13%. Significa o quê? Por exemplo, São Paulo caiu 4%. Então, a nossa produção está aumentando, enquanto de outros lugares está decaindo. Os 6 maiores produtores de pré-sal, que estão no campo de Búzios, eu até coloquei aqui, olha os percentuais médios de confrontação com os municípios de Maricá e Saquarema, o que explica uma mudança no mapa da exploração, que justifica a mudança no mapa de distribuição. Certo? Esse gráfico aqui ilustra a variação do preço no mercado internacional, do preço do petróleo, a volatilidade do preço internacional. Esse gráfico ele pega do ano 2000 até agora, outubro, esse dado vem até outubro de 2020, também é o dado mais atual, e mostra como o preço do petróleo no mercado internacional varia muito. Ele caiu de R$110 em 2013 para 31 em 2016, aqui nessa queda muito grande. Depois ele tornou a subir, torna a cair. Hoje ele está estacionado em torno de $40, mas no começo do ano ele chegou a $9 e chegou a ser negociado valores negativos um movimento sem precedente no mercado futuro. Ontem, eu já vi que o dólar chegou a 45 por conta dessa expectativa da vacina e tal. Então, quer dizer, a variação é muito intensa. E a taxa de câmbio também, hoje, o que a gente tem? Embora o preço tenha caído, a gente tem a taxa de câmbio dólar-real, a desvalorização do real ela contribui para amortecer esse impacto da variação do preço. Bem, então, agora o impacto nos municípios,
eu queria discutir um pouco quais são os impactos dessas rendas, né, e desses valores nos municípios. Como eu falei, eles acentuam desigualdades, ele promove uma concentração de recursos em alguns municípios que são mais beneficiados pela proximidade geográfica com as bacias de Santos e de Campos. A gente vai analisar aqui alguns desses impactos, principalmente os impactos demográficos, econômicos e fiscais. Então, primeiro, o impacto demográfico, considerando aqui com base no IBGE, o crescimento da população residente nos municípios do Rio de Janeiro. Essa agregação aqui está por região do Estado, é uma agregação antiga em região, mas para poder comparar entre 1996, antes da lei do petróleo, que é de 97, e 2019, o Estado do Rio, a média do Estado está aqui em vermelho, 29%, a gente vê alguns municípios, a região noroeste serrana, com crescimento de população abaixo da média, enquanto os municípios que mais crescem, Litoral Sul, Angra, aqui nessa agregação é Angra, Paraty, Mangaratiba, e nas baixadas litorâneas e na região norte, crescem acima da média do Estado. Então, existe uma atração de população promovida por essa exploração, associada a isso. Esse gráfico também mostra esse impacto no PIB, né, quando em 96, também pegando o mesmo período antes da exploração do petróleo, depois em 2010, é esse do meio, e em 2016, por região, a principal conclusão que a gente vê aqui é uma perda da capital, da importância da capital, e um aumento. Em 2010, nós tínhamos um aumento muito grande do peso da região norte, que hoje já caiu um pouco e já foi suplantada pela região metropolitana, porque, por exemplo, Maricá está na região metropolitana, Niterói, que é outro município muito beneficiado, está na região metropolitana. E a própria capital, aqui com 9, a própria capital retomou um pouco da sua importância, porque a capital também hoje é beneficiária dos recursos de royalties, né? E aqui, essa participação das rendas no total dos orçamentos. Aqui em 2019, chegando a 12%, como eu falei, mas eu pegando desde os anos 2000, lá em 2000, o peso era 6%, depois em 2007 subiu para 12%, caiu para 4% em 2016, no auge da crise, né, quando o preço do petróleo despencou. Então, isso mostra como varia, esse gráfico aqui é para ilustrar como varia o peso dessas rendas na receita, o risco que é a dependência desses recursos. Esse gráfico anterior, ele pega o conjunto dos 92 municípios. Então, agora eu queria detalhar um pouco esse grau de dependência, que é esse indicador quando a gente compara as rendas do petróleo com as receitas totais. Então, pegando o dado de 2019, que é o dado mais recente que a gente tem, né, que é o ano fechado, a gente vê que na zona de produção principal, que esse enquadramento é um enquadramento da ANP para a distribuição dos recursos, a gente vê que o impacto, o grau de dependência para a zona de produção principal chegou a 13%, quer dizer, a média aqui embaixo, na última linha, vocês podem ver, está 12%, na zona de produção principal chega a 13%, sendo que a capital, aqui tem 19 municípios, incluindo a capital. Se a gente tira a capital daqui, o peso aumenta para 30%, o valor médio, né? O grau de dependência médio. Na zona de produção secundária, que são os municípios que têm dutos, gasodutos, oleodutos, que são instalações, a média foi 15%,
tem essa zona limítrofe, municípios que fazem confrontações com os outros municípios beneficiados, e tem aqueles 5 municípios que não são enquadrados. Por que está esses 2% aqui? Eles recebem uma parte dos royalties do Estado que redistribui para os seus municípios. Para montar os dados utilizados aqui são dados da ANP, do CIOPS, que é o Sistema de Informações do Ministério da Saúde, e também do CEMP, que é o Centro de Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Que tem um painel, vou mencionar depois mais para frente, ele faz um acompanhamento, um painel das rendas petrolíferas. Bom, abrindo mais ainda esse grau de dependência, eu vou pegar aqui a zona de produção principal e a gente vê, aqui ficou 12%, na verdade é 13%. Aqui eu queria mostrar para vocês aquilo que eu falei, como essa distribuição ela mascara a importância, olha como ela varia de município para município. A gente pega Maricá, por exemplo, em 2019, as rendas representaram 67% das receitas totais do orçamento. Paraty, 47%, Saquarema, 43%, e por aí vai. Até chegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, lá embaixo, a capital, o peso é apenas 2%. Não porque o recurso não seja relevante, mas porque o Rio de Janeiro tem outros recursos, né? Outras fontes de recursos, como o ISS, o IPTU, que são bem importantes na capital. Caxias, com 6%. Então, aqui fica evidenciado como essa diferenciação acontece mesmo entre municípios vizinhos, da mesma região ou da mesma área, com características semelhantes, porém, o peso é diferenciado por causa dos critérios complexos de distribuição. Aqui, pegando esse grau de dependência, esse quadro aqui, eu selecionei os 10 municípios que têm rendas petrolíferas per capita, que tiveram no ano passado, em 2019, acima de 2.000. Então, aqui são 10, 3, 4, são os 10 municípios. A gente vê aqui aquilo que eu falei no início, aqui é o grau de dependência, a outra coluna tem as rendas petrolíferas per capita, quer dizer, por habitante, e a última coluna, as receitas líquidas per capita, que aí é a receita total no orçamento, não é só as rendas, tudo que o município recebe. Então, a gente vê que Maricá, por exemplo, como eu falei, chega a quase 15.000, Quissamã, 10.000, São João da Barra, são municípios que têm uma população pequena, né? Paraty, aí Niterói já tem uma população maior. Então, a gente vê a diferença da renda e como ela impacta na receita líquida per capita. E aqui os municípios que têm renda petrolífera, que tiveram rendas petrolíferas abaixo de 100, né? Então, aqui também são os 10 municípios que menos receberam. Você vê que aqui, isso aqui, o negócio fica aqui na frente, eu não consigo ver, R$35 per capita, em média, por habitante, São Gonçalo arrecadou. Então, a receita total per capita, que já claro que a culpa não é só dos royalties, a gente tem os critérios de distribuição de todas as rendas, né, de todos os recursos federativos, fundos de participação, enfim, tem critérios diferenciados que não contribuem para reduzir a desigualdade, embora fossem pensados para isso, mas aqui ilustra de que forma as rendas petrolíferas contribuem para acentuar essas diferenças. Bom, isso aqui foi um exercício que eu fiz para pegar só os royalties, também é o dado mais recente que a gente tem, janeiro a setembro, a gente vê aqui acumulado só royalties, aqui não tem participações especiais, a gente vê que o total de municípios do Rio de Janeiro, aqui pegando, que foi distribuído para municípios brasileiros, o total dos municípios do Rio de Janeiro, os municípios ficaram com 64%, esse valor, vamos lembrar, ainda é abaixo da participação que o Rio de Janeiro tem em termos de produção. O Rio de Janeiro é responsável
como a gente viu, por 80% da produção. Então, os municípios ficam com 64%, São Paulo 12% e Espírito Santo 7%. E aqui os municípios que mais recebem no Brasil. Então, o primeiro é Maricá, depois Macaé, que mais receberam de royalties. Aqui falta o dado da participação especial, mas aqui a gente vê os mais beneficiados, Niterói, Saquarema, que era um município que não recebia muito, que só tem um que não é do Rio, que é o município de Ilhabela, em São Paulo, que é o principal, que mais beneficiado de lá. O município do Rio de Janeiro, então a gente vê uma mudança, por exemplo, Campos já aparece aqui em 6º lugar, Campos era o município que mais recebia, então isso é já uma mudança que a gente observa em função do pré-sal. Presidente, ainda posso falar mais um pouquinho, como é que está meu tempo? Agora eu queria falar um pouco sobre a aplicação das rendas. Posso continuar? Pode continuar. O tempo é seu. Bom, então, vou falar rapidamente aqui a aplicação dessas rendas, né, que é uma questão que é muito debatida. Em que essas rendas podem ser gastas? Né? A legislação, nós temos uma legislação mais antiga, que é essa de 1989, a Lei 7.990, que ela estipulou uma vedação para gastos com quadro permanente de pessoal e com dívidas. Então, não podem, o dinheiro das rendas, recursos de royalties e participações especiais não poderiam ser gastos, quer dizer, de royalties. Mas essa legislação ela é anterior à lei do petróleo, que criou, por exemplo, as participações especiais. Então, já houve um debate muito grande com relação a essa interpretação, isso é uma questão bem controversa, se é a totalidade das rendas que precisa respeitar essa vedação. O fato é que hoje o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que analisa os processos de prestação de contas, ele já definiu o entendimento, a partir de uma consulta, de que essa vedação ela vale para todos os recursos recebidos de royalties e participações especiais. Então, doravante, os municípios vão ter que, no passado já houve uma interpretação mais flexível, mas hoje é vedado esse gasto com o quadro permanente pessoal e com dívidas, exceto com a União. Tem uma lei de 2013, que é essa Lei 12.858, ela veio dizer que essas vedações elas não se aplicam à manutenção e desenvolvimento do ensino, principalmente na educação básica pública, inclusive para pagar salários para professores em efetivo exercício. Então, já excepcionou, né, aí o pagamento a professores e a manutenção e desenvolvimento do ensino. E também essa lei ela determinou que as áreas com declaração de comercialidade até a partir de 31 de dezembro de 2012, quando a lei foi... quando a lei tinha sido aprovada, um pouco antes, tanto sobre regime de concessão quanto de partilha, devem destinar, todos os entes devem destinar as suas rendas para educação, 75%, e saúde, 25%. Então, o dinheiro de royalties e participações especiais, desde 2012, deve ir para educação e saúde. Nós também temos essa lei de 2001, que tratou do ajuste fiscal dos estados, que as rendas podem ser usadas para capitalização de fundos de previdência. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, com a criação do Rio Previdência. Hoje, no estado do Rio, as rendas, todos os recursos de royalties e participação especiais líquidos das obrigações legais e algumas vinculações, eles vão para o Rio Previdência. Em 2019, também, a Lei 13.885, que trata da cessão da transferência da União para os municípios das receitas da cessão onerosa, também estipulou que os recursos devem ser destinados para a Previdência ou para investimentos. Isso também foi um importante ponto. O meu conhecimento é que isso foi pago no final do ano, então
os casos que eu tomei conhecimento, ainda não houve verificação de como que os municípios estão usando isso, mas foi um ganho importante que os municípios tiveram. E, finalmente, a Lei 12.734, de 2012, que criou os fundos especiais, ela dividiu o que hoje é o Fundo Especial de Petróleo em Fundo Especial dos Estados e dos municípios, e ela destina os recursos para todas essas finalidades que estão especificadas aí. O problema é que essa lei ela é de 2012, logo o Rio de Janeiro entrou com uma ação de inconstitucionalidade, e essa lei que está suspensa o julgamento pelo STF, que seria agora em dezembro, que foi adiado. Também tem uma outra ação de inconstitucionalidade que o governador do Rio questionou a destinação para a educação e para a saúde, esses 75% e 25%, mas a ministra Carmen Lúcia já decidiu também que isso tem que ser julgado pelo plenário. A alegação do governador é que afetaria a autonomia financeira do Rio de Janeiro, porque os recursos são muito expressivos no nosso caso, e que a receita é para compensar danos sobre os territórios. Essa destinação obrigatória seria inconstitucional. Bom, com relação a essa judicialização, nós temos uma série de ações que estão em andamento, são essas ações diretas que estão aí, dos estados e de outros, a LERJ, etc., mas essa distribuição segue sem previsão, já tivemos vários adiamentos, e o último foi agora, quando o governador do Rio, em exercício, pediu que seja levada à Câmara de Conciliação do STF com o julgamento também da questão do ICMS, o ICMS dos lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo recolhem ICMS no destino, e ele está pedindo, enfim, essa briga federativa, que o ICMS do petróleo ele compensaria a distribuição dos royalties. A Confederação Nacional dos Municípios já se posicionou contrariamente ao acordo que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão propondo, então essa briga promete, tem vários argumentos favoráveis e contrários à mudança de critérios. Eu acredito que hoje não teremos muito tempo aqui, já estou me alongando muito mais do que eu gostaria, então eu vou me encaminhando aqui. Trouxe uma estimativa de perdas, a FIPE, isso a pedido do governo do Espírito Santo, fez essa estimativa que até 2025, a estimativa é que o Rio de Janeiro perde 57 bilhões e os municípios também um valor, considerando as perdas desde 2013, quando a lei devia ter entrado em vigor. Também a Firjan fez estimativas de perdas entre 2020 e 2023, que também, se somando as duas, chegam à casa ultrapassam os 50 bilhões. E o CEMP, que eu falei, o Centro de Pesquisas do Ministério Público, que está fazendo um painel de acompanhamento das rendas petrolíferas, ele fez projeções estimativas quanto os municípios perderiam se fosse hoje, se a lei já estivesse em vigor hoje. Então, Maricá, por exemplo, em 2019, perderia 91% da sua receita, Quissamã, 88%, Campos, 86%. Então, a gente vê a magnitude da perda estimada com as novas regras. Aqui estão todos os municípios, Itaguaí, Silva Jardim, os que mais recebem. Então, como considerações finais, eu gostaria de destacar, a gente tem falado sempre muito sobre a necessidade de reduzir essa dependência, que é urgente diante da incerteza e principalmente dessas inúmeras crises que a gente está vivendo, a preocupação com a finitude dos recursos naturais e com o ambiente, porque o combustível fóssil ele é altamente poluente, e há essa tendência de descarbonização, né, das matrizes energéticas, as mudanças no marco regulatório, acirrando as disputas federativas, novas regras são desfavoráveis aos produtores, e essa restrição financeira certamente ela vai penalizar os entes mais dependentes. No nosso caso, do Rio de Janeiro,
e nós já estamos fazendo isso, né, senhor presidente, discutir a agenda para o Rio de Janeiro, buscando diversificação das atividades e trazer um círculo virtuoso regional. É isso. Eu peço desculpa pelo tempo. Parabéns, uma salva de palmas para Paula pela brilhante Obrigada. apresentação. Eu colocaria agora para o plenário o debate, as colocações. A palavra está franqueada. Eu vou tomar a iniciativa. Acadêmica Paula Nazaré. Diante do quadro apresentado, por que razão nós temos toda essa estrutura de distribuição de royalties e temos aí um Estado pobre? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há algum estudo, algum trabalho pensado numa zona econômica exclusiva nessa frente que nós temos aí ao longo do estado do Rio de Janeiro, e até podemos pensar nas outras bacias, de tal maneira que possa dar uma alavancada econômica? Veja que na Europa, por exemplo, Portugal, como tem uma estrutura de produção muito baixa, por outro lado, na questão da zona econômica exclusiva, é a terceira maior zona econômica exclusiva que nós temos, ser apresentado por Portugal. Quer dizer, então, tem alguma questão estratégica sendo trabalhada? No norte da Escócia, nós temos Aberdeen, que é uma base petrolífera offshore muito forte no Mar do Norte, e que trabalhou montando um plano estratégico, porque o recurso do petróleo é finito. E como Vossa Excelência colocou, temos que pensar nas energias alternativas. Em síntese, não vou me alongar, ficaria nessas perguntas. Bem, presidente, você quer que eu responda? Quer ver se... Acho que o confrade Burgos também queria fazer algum comentário. De qualquer jeito, eu acho que um ponto, assim, perguntas que não têm muita resposta, né? Por que nós estamos pobres com essa riqueza? Mas, como está sendo colocado aqui, até pelo representante do nosso sindicato, o Estado do Rio de Janeiro não pode abrir mão dos royalties, então, eu acho que tentei aqui colocar um pouco do tamanho da disputa federativa que a gente está enfrentando, toda a briga do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas principalmente do Rio de Janeiro como principal interessado, tem sido no sentido de rediscutir a questão de uma forma abrangente, porque não se podem tratar os recursos de royalties isoladamente dos demais recursos. Então, trazer essa questão do ICMS, por exemplo, porque o ICMS sobre o petróleo e os derivados de petróleo, ele é cobrado no estado de destino, assim como a energia elétrica, e ao contrário de todos os demais produtos que é cobrado no estado de origem, isso prejudica o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro quer discutir, com razão, a meu ver, temos que discutir isso de uma forma abrangente, porque a perda será muito grande, mas esses recursos são pensados como uma compensação para o Estado, para os municípios, para os territórios, como a gente viu, que sofrem impactos demográficos, impactos econômicos. Então, é importante pensar de uma forma a considerar todos os demais recursos que estão em jogo. Então, nós temos procurado trabalhar, tenho trabalhado com os colegas do tribunal, debatendo essas questões, e um ponto que nos parece muito importante é essa questão do planejamento para o desenvolvimento que foi apontada
pelo senhor, presidente. Como que o Rio de Janeiro, porque é estratégico mesmo, essa é uma questão fundamental que tem que ser discutida. Como é que nós podemos pensar em saídas, olhar para a experiência internacional, buscar pensar e sempre com um olho no futuro também, avaliando o que está sendo projetado daqui para frente, né? Essa questão da matriz energética, dos recursos renováveis, enfim, acho que tem muita questão para ser discutida. Burgos está com a palavra. Eu gostaria de... Luiz Aragão, pela ordem. Eu gostaria de felicitar a Paula Nazaré por essa conclusão. Aí é muito importante. Quer dizer, quando formos a necessidade de discutir globalmente os problemas de renda e não focar isoladamente cada um. Isso aí é um ponto importantíssimo. E eu somaria a essa observação o próprio Fundo de Participação dos Municípios, em que tem estados que recolhem o mínimo e recebem o máximo de recursos. Sim. E no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente recolhe o máximo e recebe de volta o mínimo. Outro aspecto é o minério de ferro. Bom, também a essas alturas vamos pensar em redistribuir os royalties do minério de ferro, do nióbio, e por aí vai. Com certeza. Essa questão dos fundos, ela tem sido bastante apontada. Tem até um pesquisador importante, o professor Mauro Osório, que coloca sempre que o Rio de Janeiro, na verdade, nós estamos arrecadando e estamos transferindo esse recurso, né, para os outros estados, e isso o Rio de Janeiro precisa ser compensado por essa perda. Agora, hoje mesmo, né, o que nós estamos vivendo, como eu coloquei, o Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal do governo federal desde 2017. Agora, neste momento, acabou a primeira fase, que eram 3 anos, e o Rio está sofrendo para conseguir a renovação desse contrato. O governo federal tem exigências muito restritivas, muito pregam medidas de austeridade fiscal num contexto de crise, de pandemia, que, a nosso ver, podem agravar ainda mais as crises que estamos vivenciando. Então, acho que tem assim, muita coisa para ser pensada. Eu acho que essa questão, e é isso que o Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo estão buscando, levar para a Câmara de Conciliação, pelo que eu entendi, das matérias que têm saído no jornal, e pelas declarações do governador em exercício e de outros governadores, é que a ideia é trazer tudo para a mesa de debate. O Rio de Janeiro ele não pode ser penalizado dessa forma, ele já foi bastante penalizado, e fica essa ideia de que nós somos muito beneficiados pelos royalties, e, na verdade, não é isso que está acontecendo, tanto que nós somos o único estado dentro do regime de recuperação fiscal. Atribuir isso a uma irresponsabilidade ou a problema de gasto, de corrupção, isso não é, assim, infelizmente, não é uma exclusividade nossa. Então, o Rio de Janeiro não é diferente dos outros estados. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida aí. Mas os números são fundamentais, que a gente conheça a realidade, eu acho que é fundamental para a gente poder partir para um debate bem fundamentado. Isso que eu procurei trazer. Eu gostaria de dizer também que, diferente de uma redistribuição do royalty para municípios de outro estado, a redistribuição para municípios do próprio estado me parece razoável, melhorar a distribuição para os municípios do Estado. Para fora do Estado, não, porque existem esses outros aspectos que você levantou, aí do ICMS e outros, aí que eu levantei também do Fundo de Participação, mas que teria que entrar num bolo geral de discussão.
Isso. Agora, especificamente para os municípios do Estado do Rio, eu acho que é razoável. Uma melhoria. Eu acho que uma questão que poderia ser aprimorada é esse papel do governo estadual nessa coordenação federativa, na coordenação dos municípios, nessa redistribuição, numa política mesmo de desenvolvimento regional, que, infelizmente, a gente não tem tido muitos avanços. É muito importante essa questão do planejamento da região como um todo. Eu acho que o governo estadual tem um papel que precisa ser fortalecido, precisa ser resgatado. Enfim, uma questão federativa importante, né? Eu acho que são dois aspectos importantes para um bom governador. Uma, a honestidade, e a outra é a competência e instrução técnica razoável, compatível com o quadro. Eu me lembro quando o Estado de São Paulo estava discutindo o problema do Rio Paraíba, de contribuição do Rio. O Paraíba nasce em São Paulo, tem afluentes em São Paulo. E São Paulo estava com falta de água e queria, então, extrair água da nascente do Paraíba. Eu me lembro que o governador de São Paulo comentou, assim, não sei se foi ironicamente ou só para mostrar perversidade, disse que ele foi para a reunião com o governador do Estado do Rio, com técnicos, com mapas, estudos hidrográficos, etc. E o nosso governador não apareceu com nenhum documento, nenhum técnico, etc. E, naturalmente, aí cedeu a autorização para o São Paulo fazer a canalização desse afluente para São Paulo. Burgos, com a palavra. Pois não. Doutora Paula, é o seguinte, quanto aos critérios, de rateio, como você disse, apresenta diferenças significativas entre os municípios. E as participações governamentais, eles obedecem um critério conforme a confrontação geográfica. Está falhando um pouco o som. Geográfica, tal, de acordo com as regras em vigor. Essas regras em 1989, né? E essas regras que foram criadas em 2012, elas foram rejeitadas porque exatamente você falou que foi institucional. Eu não entendi por que essas novas regras de critério. As regras que estão em vigor hoje são as regras definidas na lei do petróleo, basicamente. Quer dizer, algumas já tinham sido definidas anteriormente, foram recepcionadas por essa lei do petróleo, que é de 1997. Aquela lei de 89 era que falava da aplicação, da vedação para aplicação com gastos, com quadro permanente de pessoal, porque era uma tentativa de não comprometer esses recursos incertos com gastos que são constantes, né, que são os gastos com pessoal. Então, você não pode atrelar o pagamento de pessoal a um recurso que é um recurso incerto e volátil. A ideia, eu acho que era basicamente essa, assim como as dívidas também, para não ser usado para pagar dívida. Mas em 2012, quer dizer, em 2010, nós tivemos uma aprovação de uma série de um novo marco legal do petróleo, a partir do pré-sal. E esse marco legal, entre outras coisas, ele criou o regime de partilha, além do regime de concessão, e ele trouxe uma nova distribuição. Uma das propostas era redistribuir os recursos por todos os estados e municípios do país, criando um fundo, esse fundo especial que hoje existe, que tem uma parcela muito pequena, que ele fosse dividido em dois, um para todos os estados, outro para todos os municípios,
Só que, imediatamente após a aprovação dessa lei, o Estado do Rio de Janeiro entrou com um pedido, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF em 2013, e é essa ação que permanece sem julgamento até hoje, veio sendo sucessivamente adiada no STF, exatamente pela complexidade dessa questão. Então, tanto que eu mencionei a Confederação Nacional dos Municípios, ela é contrária, ela briga muito para que sejam aprovadas essas novas regras, mas os estados produtores, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, demorou para se pronunciar, não é mais assim, agora que o recurso dos royalties está fazendo mais diferença para São Paulo, que brigam, apesar de serem menos, eles são muito relevantes, né? São menos estados, então nós temos a federação, 24 estados contra os 3 principais produtores, mas até hoje esse caso permanece sem julgamento, porque considerando que vão ter que ser rediscutidos esses outros aspectos que o nosso confrade, o general Muniz Aragão, estava mencionando e que foram colocados aqui, do ICMS e outros. Agora, outro assunto interessante são as buscas alternativas que vocês estão também planejando, estudando, sobre, principalmente de longo prazo, as mudanças da matriz energética. Eu me lembrei daquele programa do MIT, que todos já devem estar... Ali, eu não estou conseguindo ouvir o som. Não sei se é o meu computador. Que dá o dele lá, o dele. O programa de Vale de Silício no Rio de Janeiro, a implantação do Vale de Silício no Rio de Janeiro, pelo programa feito pelo MIT, que deve ser, que eles pretendem dar um diagnóstico do problema do Rio de Janeiro, e também, né, onde eles estão tentando montar uma estratégia no sentido de... Posso sugerir, confrade, escrever aqui no chat a questão... De melhorar. Né? Eu não estou conseguindo ouvir. Não deu para... Não deu para entender. Pode escrever aqui no chat a questão? Mas você já você já viu alguma coisa a respeito? Ah, bom. Mas é interessante haver um compartilhamento aí do grupo de vocês com esse programa. Seria bastante interessante. É isso. No chat eu explico para você direitinho depois. Obrigada. Tudo bem. Pronto. Terminei. Não está dando, eu não estou conseguindo mesmo. Acho que eu não estou conseguindo ouvir. Senhor presidente. Então, a palavra está franqueada. O S. Cordeiro pediu para falar. Ainda está presente? Sim, sim. Queria só parabenizar a Paula pela belíssima apresentação. Gostei muito. Muito bem colocadas as observações. Uma área também, como eu sou da área da Petrobras, tem um conhecimento também próximo. Então, eu queria só parabenizá-la pela belíssima apresentação. Muito obrigada.
Obrigada. Eu tenho que agradecer. Eu já vi que a Nina Quintanilha, que é a minha parceira, que tem escrito sempre comigo, nós já fizemos vários trabalhos juntos, está aqui também, não sei se ela ainda está. Nós temos tentado pesquisar bastante e acompanhar essa situação pela relevância que ela traz para o nosso Estado. Eu agradeço. Ana Cristina, alguma consideração? Primeiramente, para parabenizar a Paula, né, nossa confrade Paula, pela brilhante apresentação, muito esclarecedora, perfeita. E também por ter citado, né, esse momento que está passando, né, da criação. Estamos tentando criar esse marco regulatório com relação à descarbonização, né? Vamos ver como fica também essa história toda com relação a essa exploração, né, de uma energia que causa impacto, né? Eu, com essa visão na área ambiental e sempre preocupada com as mudanças do clima, aquecimento global, enfim, vamos ver como fica, como vai encaminhar isso tudo, né? Após a aprovação, enfim, vai ser feito após o marco regulatório. Somente isso. Marco regulatório do mercado de crédito de carbono, né, no Brasil. Mas, enfim, vamos aguardar. É todo um quadro que nós temos que aguardar, né? É verdade, mas isso só evidencia... Parabéns. Obrigada, Ana, e obrigada pela ajuda, pelo apoio para a realização dessa palestra, mas eu acho que essa questão ela evidencia ainda mais os riscos da dependência, né? Que essa dependência é uma dependência totalmente coberta de riscos por todos os lados. Então, nos aspectos financeiros, no aspecto ambiental, quer dizer, realmente é muito importante que os gestores, né, e que todos nós possamos olhar para essa situação e pensar como é que a gente vai se preparar para os riscos, e esses riscos são riscos concretos, iminentes, e eles precisam ser enfrentados, né? E só através do planejamento e de ações preventivas, né, de criação de alternativas, é que a gente pode avançar. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Com certeza. 100% descarbonizar é impossível, mas se puder de redução, não é? E o petróleo não ajuda nisso, né? Petróleo e gás, nem um pouco. Nada. Presidente Arlindo. Presidente Arlindo Lício. Lício, com a palavra. Presidente, eu estou encantado com a exposição feita pela nossa confreira Paula Nazaré. A sua competência, a sua versatilidade, a sua facilidade de expor um problema tão sério como esse e complexo, que a gente fica encantado com a exposição que ela fez. Eu quero cumprimentá-la e estender esses cumprimentos ao presidente Arlindo pela iniciativa de convidá-la e convocá-la, porque ela realmente deu o seu recado. Parabéns, Paulinha. Muito obrigada, confrade. Fico muito feliz com as suas palavras gentis. Obrigada. Eu gostaria de somar também as minhas palavras de elogio à brilhante palestra da Paula, mas antes de me retirar, suspender minhas intervenções, eu gostaria de sugerir à Paula que, no seu estudo, considerasse uma hipótese, um risco, uma hipótese que já é hoje plenamente conhecida, que é não o fim do petróleo, e parece que esse tal do petróleo não acaba mais, e sim o fim do sistema petróleo, com o desenvolvimento da eletricidade. Há uma expectativa que no ano 2040, 50, por aí,
o preço do petróleo vai atingir um nível tão baixo que o sistema vai ser encerrado rapidamente. E aí a eletricidade crescerá. E aí, eu diria, os municípios, os estados e o próprio país deveriam já começar a se preparar para essa hipótese, que vai se concretizar, sem dúvida nenhuma, proximamente. A dúvida é qual será o ano. Obrigado. Marco Polo, está presente? Presidente Francisco, tá? Tá, ok. Marco Polo, está presente? Pela ordem, Francisco. Ok, boa tarde. Paula, repetindo aí o que eu já falei, mas parabéns, você consegue, em tempo micro, falar coisas de tanta relevância e de tanta amplitude. Parabéns e obrigado. Só queria registrar aqui, eu acho que eu já falei isso aqui uma certa feita. Minha origem é governo do Estado, onde eu fui subsecretário de Estado de Planejamento. E, num certo momento de um governo aí, que a gente não vai citar aqui qual, nós propomos que se montasse um grupo de trabalho visando a sobrevivência do Estado sem o petróleo. Então, a gente tinha uma preocupação de que, se o petróleo acabar, como é que o Estado sobrevive? A gente queria criar essa planta. Simplesmente, como os governos eles se pensam só em 4 anos, eles sempre olham só a 4 anos, simplesmente esse grupo foi proibido de ser instituído. Só para deixar aqui como conhecimento. Eu não vou citar aqui qual governo. Então, você vê, isso aí tem 20 anos. A ideia era simplesmente criar uma outra matriz que, se o petróleo acabasse, a gente ia sobreviver sem muita preocupação. E se ele continuasse, a gente ia ficar literalmente mais rico, só isso. E a política governamental da época simplesmente proibiu, chamou a todos e disse que aquilo não podia acontecer, que ele não queria e não admitia. As palavras foram realmente essas. Então, hoje, a gente está passando por um processo complicado por causa de uma história de que as pessoas veem as políticas públicas para 4 anos. Eu não vejo uma política pública para 20 anos. Esse é um problema, a meu ver, que a gente vem sofrendo e os resultados estão aí. Era isso que eu queria só me posicionar. E, mais uma vez, presidente Arlindo e Paula, parabéns aí pela tarde que tivemos hoje. Obrigado. Eu agradeço as palavras também, confrade, e eu acho que essa questão do planejamento, né, também acho que é da máxima importância, como eu falei, eu acho que realmente é importante, e acho que as universidades têm um papel muito importante nisso. O Rio de Janeiro ele é um centro de conhecimento com universidades importantes, e como nós falamos até na última reunião, foi criada essa rede ProRio também, que é uma rede que está reunindo vários pesquisadores de várias universidades, vários centros de pesquisa. A ideia é tentar realmente uma ofensiva para pensar o Estado. Então, hoje a gente vê uma rede de pessoas interessadas, mobilizadas. Eu vejo até aqui minha amiga Inês Patrícia, que está aqui também, que é uma grande colega, né? E uma pessoa, uma economista muito importante também pensando. Temos que pensar no nosso futuro e no nosso presente, né? No presente e no futuro. Então, acho que esse papel do planejamento e essa iniciativa de pensar para frente, não num horizonte de curtíssimo prazo de 4 anos, vinculado à eleição, né? Vinculado ao voto, é que é complicado. Isso realmente não resulta. Né? Tudo bem. Sadi, com a palavra. Marisaura, com a palavra. Está sem som, não está dando para ouvir, Marisaura. Então, eu quero parabenizar você pela excelente palestra, pelas informações que você trouxe
de relevante importância para todos nós. E dizer que estou muito satisfeita e parabenizar também o presidente pelas palestras que ele tem apresentado. Obrigada, passo a palavra. Obrigada, eu agradeço suas palavras. Mais alguém quer falar? Tem uma pessoa que perguntou, a Michele, fez uma pergunta aqui com relação ao critério de dependência. Eu não sei se ela está presente. Esse critério, esse grau de dependência, se for esse indicador que eu coloquei, projetei aqui, ele é bem simples, é o volume de recursos recebidos de royalties e participações especiais comparados com o total das receitas municipais, com o total dos recursos orçamentários, né? São as receitas líquidas. Foi assim que a gente trabalhou esse grau de dependência. Ok. Alguém mais quer falar? Paula está franqueada. Ok. Paula, as suas palavras finais. Minhas palavras finais são de agradecimento ao senhor pela oportunidade, pelo convite, a todos que tiveram a paciência de ouvir. São muitos dados, muitos números, é um pouco assim, são temas áridos, mas fundamentais. Então, acho que é muito importante. Eu fico feliz de ver tantas pessoas importantes, tantas pessoas interessantes, interessadas em pensarmos juntos alternativas, porque eu acho que a saída vai ser pensar e trabalhar em cima dessas informações para buscar saídas. É só isso. Agradecer muito. E recomendar o livro com o Frade Francisco, que está falando, o livro do Rio de Janeiro. Depois eu vou colocar o link, Agendas Urbana e Regional. Ele traz muita coisa importante, muita informação, muitos textos bons. Eu realmente recomendo. Tem muita gente boa pensando no Rio de Janeiro. A gente tem que se juntar. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de mais de 50 participantes. Está de parabéns. Em primeiro lugar. Presidente, só um instantinho. Eu estava sem som. Poderia falar alguma coisinha? Com certeza, com certeza. Eu estava sem som. Eu quero também parabenizar a confreira Paula pela magnífica palestra. Eu, embora não seja técnico do Tribunal de Contas, eu trabalhei muito com finanças dentro do Exército. Então, eu conheço bastante essa parte orçamentária, eu já fiz parte da Inspetoria de Finanças do Exército, então eu já fiz auditoria, então eu conheço um pouquinho essa parte de orçamento. Eu achei tecnicamente perfeita a sua palestra, maravilhosa. Eu só estou surpreso, confeira, Paula, com um aspecto. A sua palestra, ela colocou todos os índices, os níveis de técnicos de uma parte financeira. Eu quero saber, inclusive, entrou um pouquinho na questão política, porque a política está presente em tudo. Como é que vocês conseguem fazer essa conexão sem, digamos assim, sem prejudicar o aspecto técnico? Essa é a minha pergunta que eu faço à confreira. Sem prejudicar o aspecto? Como? Eu não... Assim, digamos assim, porque a política ela tanto pode ser ajudar a questão do departamento, da instituição, como também pode também atrapalhar, prejudicar. E isso, nesse aspecto, eu quero saber como é que vocês conseguem fazer a parte técnica fluir sem que a política prejudique, né, entre nessa parte negativa da questão. Eu acho. Bem, primeiro quero agradecer também as suas palavras, sua gentileza, e dizer que um aspecto importante, talvez, a meu ver,
é que nós somos da carreira de auditoria, né, auditores de controle externo, e que é uma carreira valorizada, tem sido valorizada, e isso é uma coisa muito importante. Então, o fortalecimento da capacidade institucional, eu acho que, em termos dos servidores, da estrutura administrativa, isso é uma coisa muito importante para que o Estado, com E maiúsculo, possa avançar e não ficar preso, nem ser presa, vamos dizer assim, de interesses menores, política com letra minúscula e política com letra maiúscula, né? Então, Exatamente. acho que o Tribunal de Contas tem um papel muito importante por ser um órgão de controle, assim como outros órgãos de controle interno, externo, tem um papel importante não só de fiscalizar e de punir, cada vez menos assim, cada vez mais trabalhar junto, buscando uma união de esforços no sentido de fazer o Estado avançar, porque o cidadão tem que estar no centro de tudo. Não, mas né? não se esqueça que o nosso Estado, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, é um dos estados mais, digamos, atacados pela corrupção. Então, eu acho que o Tribunal de Contas tem mesmo também que fiscalizar cada vez mais para evitar isso, ajudar nesse aspecto de proibir essa corrupção. Nós temos a professora Rosélia Piquet, que é uma das organizadoras aqui do livro, que é uma professora, foi decana da UFRJ, uma pessoa, enfim, que eu gosto muito. Ela tem organizado várias coletâneas já de trabalhos sobre petróleo. Ela coordena um programa de mestrado e doutorado na Universidade Cândido Mendes, em Campos, e ela lançou um livro chamado A Maldição... agora me esqueci, mas enfim, eu esqueci o nome, mas fala sobre a maldição dos recursos, se é uma bênção ou maldição, né, dos recursos naturais. Agora, eu tenho um livro aqui, mas enfim, é uma questão que eu não cheguei a abordar aqui na palestra, mas que a gente discute também até que ponto essa maldição dos recursos naturais também não tem um impacto sobre a nossa região. Né? Eu acho que isso é uma questão importante a ser pensada. Celso Furtado já falava sobre isso, né? Já falou sobre isso, ele fez uma análise na Venezuela, falando sobre essa questão do petróleo, sobre qual é o papel que a exploração do recurso natural pode jogar no desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos estados e das regiões, né? Dos países. Ok. Mais uma vez, acabou. Quero parabenizar. Olha, maravilhosa a sua palestra. Que bom, fico feliz que tenham gostado. Obrigada. Concluiu, Sadi? Alô, Paula. Alô, Paula. Oi. Eu só gostaria de dizer que eu botei no chat aí aquela possibilidade de compartilhar aquele programa do Vale do Silício, no Rio de Janeiro. Que bom. Para você dar uma pensada sobre o assunto e, ao mesmo tempo, parabenizá-la por essa brilhante e esclarecedora palestra que você deu hoje. Muito obrigado. Obrigada, Confrito. Obrigada. Concluiu, Burgos. Bom, então, voltando à nossa abordagem final, palavra de encerramento da reunião, queria, mais uma vez, parabenizar a acadêmica Paula Nazaré pela sua brilhante exposição, muito objetiva, bastante profícua, e que certamente está no contexto estratégico da nossa academia. Ainda hoje eu conversava com o nosso marco estratégico da mídia, o Antônio, que está aí participando, falando justamente sobre a questão da ANE, essa etapa da ANE de fortalecimento do pensamento estratégico, do pensamento acadêmico. E coloquei sobre a palestra da Paula. Por que a palestra da Paula? Que é extremamente importante, em primeiro lugar, para o Rio de Janeiro, enquanto uma unidade de federação,
e faz para os demais estados, podendo servir como uma referência, um modelo. A ANE, gostaria de colocar para os mais de 50 convidados participantes dessa reunião, que vem trabalhando nesse sentido. Estamos lá no ProRio, através da Paula Nazaré, que nos representa lá no Conselho. Estamos focados com um grupo de estudos acadêmicos que está voltado para a questão do desenvolvimento do Rio de Janeiro. E aí, o Burgos, essa questão do MIT, a questão justamente de pensarmos a tecnologia, botar aqui um Vale do Silício, eu acredito que vai haver um agregado de conhecimento, de informação e de saber que irá para um somatório de troca de discussões, debates, proposituras, que certamente vai levar a um Rio melhor. E acho que a academia está fazendo o seu papel, trabalhando com esse grupo estratégico, que é o GEA, que foi recentemente montado, com mais de 15 participantes, onde a Paula Nazaré é a coordenadora executiva desse grupo. Então, com esse grupo, nós vamos continuar a ter debates nessa linha, debate estratégico focado no Estado do Rio de Janeiro, porque nós precisamos pensar o Rio, assim como o ProRio, assim como o Grupo de Plano Estratégico da LERJ e outros grupos que temos no Estado do Rio de Janeiro, de tal sorte que vamos começar a pensar, discutir, intercambiar informações e trabalhar pelo conhecimento, pelo saber em prol do Rio de Janeiro. Parabéns, Paula. Valeu a pena termos mais um evento da academia, dessa vez com a sua pessoa, com a sua palestra. Está encerrada a reunião. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigado, presidente.